Olá, crianças! Tudo bem com vocês aí em casa? Espero que estejam todo mundo bem aí, tá bom? Agora pode chamar o papai, a mamãe ou quem estiver por perto aí para assistir com você a nossa história bíblica de hoje. Enquanto a gente não pode se reunir na igreja, né? Nós vamos continuando por aqui, tá bom? Espero que vocês estejam bem animados e nós vamos cantar corinhos, vamos escutar a nossa história. E antes da gente começar, a tia gostaria de trazer para vocês, né, algo que fosse do tema do nosso mês de outubro. Nós estamos no mês de outubro e no mês de outubro nós comemoramos o mês das crianças, por causa do Dia das Crianças, né? Então, nós vamos aprender sobre uma criança da Bíblia. Daqui a pouco nós vamos saber quem que é essa criança, tá bom? Mas primeiro nós vamos cantar. O nosso primeiro corinho vai falar assim, ó, escutando, pois Jesus nos fala. Eu quero todo mundo fazendo os gestos, tá bom? Vamos lá. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Agora outro corinho, vamos lá. Esse também é bem conhecido, é bem pequenininho, mas bem importante. Vamos lá? Perto, perto de Deus quero andar. Vamos lá? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Muito bem! Espero que vocês tenham cantado aí em casa bem bonito, tá bom? E agora então, nós vamos para a nossa história, mas antes nós vamos orar, tá bom? Pedindo as bênçãos de Deus para a nossa história de hoje. Vamos fazer a preparação? Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela tua palavra. Que cada criança que está em casa hoje possa estar aprendendo do Senhor e possa estar obedecendo ao Senhor, aos seus pais e fazendo tudo o que é da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, a nossa história de hoje vai falar sobre um menino que ele amava muito a Deus. E daqui a pouco nós vamos saber o nome dele. Mas como vocês estão vendo aí, na nossa primeira figura, acho que vocês estão vendo uma mamãe triste ali, né? Puxa, ela está chorando, ela está bem tristinha. E olha o que ela está pensando ali, olha. Ela está pensando num bebê, uma mulher, né? Ela ali segurando um bebê. E sabem por que ela está triste, crianças? Porque ela não tem um bebê. Puxa, ela queria tanto ter o seu bebezinho, mas ela não conseguiu até agora ter um bebê. E então, essa mulher chamada Ana, ela vai fazer um pedido muito especial a Deus, porque ela estava cansada, né, de ficar ali sozinha, só ela e o seu marido, e ela queria muito ter o seu bebê. E sabem, as pessoas naquela época, elas tinham o costume de ir ao templo, igual você vai na igreja, né? Você não vai lá na igreja, orar ao Senhor, louvar ao Senhor? Então, a Ana e seu marido Eucana, eles iam também ao templo. E uma certa vez, então, que Ana estava lá no templo orando. O templo é como se fosse a igreja hoje, né? Igual nós vamos para a igreja. E ela estava então lá orando num cantinho, lá quietinha, pedindo ao Senhor
que ela pudesse ter um bebê. E ela então começou a orar bem baixinho ali no cantinho. E de repente, quando ela estava ali orando, alguém olhou para ela. Sabe quem era? Era o sacerdote Eli. O sacerdote era um homem muito importante naquela época. Ele era um homem de Deus. Então ele ficava ali no templo servindo ao Senhor e ele estava ali naquele momento olhando para Ana, falando bem baixinho, e ele pensou o que estava acontecendo com ela. E ela estava apenas orando. Ela estava ali fazendo o seu pedido ao Senhor. Lembra do que ela queria? Ela queria um bebê. E então ela estava orando ali, pedindo ao Senhor que ela tivesse um bebê. Ela era uma mulher muito temente a Deus. Ela era uma mulher de fé. O que é fé? É você acreditar que Deus vai cumprir as suas promessas, que ele vai fazer aquilo que é melhor para a sua vida. E a Ana então acreditou que Deus iria responder a sua oração. Então, Ana, depois que ela orou, né? Ela conversou com o sacerdote Eli e o sacerdote falou para ela então: "Olha, Ana, vai em paz, né? E o Deus de Israel atenda ao seu pedido." E ela então acreditou naquelas palavras de conforto que o sacerdote falou, e ela sabia que Deus iria responder a sua oração. E então ela não ficou mais triste. Sabe por quê, crianças? Ela acreditou que no tempo certo ela ia ter o seu pedido atendido, né? E sabem o que aconteceu? Passou um tempo e a Ana, ela ganhou um bebê. Ela agora estava esperando um bebezinho. Puxa, que alegria! Agora ela não chorava mais, agora ela estava bem feliz. E então o seu menininho nasceu e ela colocou o nome, sabe de quê? De Samuel. Acho que vocês já escutaram essa história, né? A história de Samuel. E a Ana, então, estava feliz, o seu marido Eucana estava feliz também, porque agora eles tinham um bebezinho, e esse bebê, agora chamado Samuel, ele vai ser um bebê muito especial, sabe por quê? Porque ele vai ser criado, né, nos caminhos do Senhor. Sabe, Ana tinha feito uma promessa que se Deus desse um bebê para ela, ela iria levá-lo lá para o templo, para ele poder servir ao Senhor lá no templo. E sabem de uma coisa? Aquele bebê Samuel, ele foi crescendo, ele se tornou um rapazinho, um menininho, e no tempo certo, a Ana e o seu marido, eles levaram Samuel para servir lá no templo, para ajudar o sacerdote Eli lá no templo. Ela então cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a promessa dele de dar um bebê a eles, e Ana cumpriu a sua promessa de levar o pequeno Samuel para estar lá no templo. E Ana estava tão feliz e agradecida a Deus. Puxa, agora ela tem o seu menino, né? Ela, com certeza, ela ficou um pouquinho triste, com saudade dele ficar, né, longe dela, né? Mas ela estava ao mesmo tempo feliz porque ela sabia que ele estava no melhor caminho que ele podia estar, que era servindo ao Senhor, né? Ela só estava triste de ficar longe dele, mas ela estava muito feliz porque a melhor escolha que ela pôde fazer para o seu filho era entregá-lo ao Senhor. E sabem, crianças, Samuel cresceu um rapazinho muito obediente a Deus. Ele amava o Senhor. Cada dia mais ele aprendia das coisas de Deus, né? Ele se tornou um rapazinho obediente aos seus pais e a Deus também. E ele cada dia ia aprendendo no templo sobre a palavra de Deus. E sabem o que a tia quer trazer para vocês?
é que vocês possam ser também como Samuel, uma criança obediente, que faz aquilo que o Deus pede para vocês, né? Obedeça a seus pais, obedeça aos professores quando estiverem na escola, obedeçam ao pastor, né? E principalmente possam obedecer a Deus. E sabem, numa certa vez, Samuel estava dormindo, né? Ele já estava lá no templo, lá com o sacerdote Eli. E ele estava lá na sua caminha, dormindo, e de repente ele escutou uma voz: Samuel, Samuel. E sabem, ele pensou que fosse o sacerdote Eli que estava chamando ele, né? E ele foi lá então conversar com o sacerdote. Ele falou: Eis-me aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli disse para ele: Não, não chamei você, Samuel. Vá dormir. Então Samuel foi lá e se deitou de novo. E, de novo, ele escutou aquela voz: Samuel, Samuel. E ele de novo foi lá falar com Eli. Pode falar, Eli. Você me chamou? Não, eu não te chamei. Então, né? O sacerdote Eli falou para ele que se ele escutasse, né, mais uma vez aquela voz, era Deus chamando, era Deus falando com ele. E era para ele responder assim: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então ele deveria falar aquelas palavras. E então ele correu lá e ele se deitou e ele escutou novamente aquela voz, chamando o seu nome: Samuel, Samuel. E agora, como é que eram as palavras mesmos? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora ele sabia que era Deus falando com ele, né? Naquela época, né, as pessoas podiam ouvir a voz de Deus, né? Os homens escolhidos por Deus, eles podiam falar com Deus. Hoje, nós não escutamos a voz de Deus, mas nós podemos saber o que Deus quer para a nossa vida através da sua palavra. Se você ler a palavra de Deus, vai saber tudo o que Deus tem para falar com você. E às vezes você não sabe ler, né? Você é pequenininho, pode pedir para um adulto ler para você a palavra de Deus. E aí vocês vão poder entender aquilo que Deus quer que ele faça, aquilo que você faça, né? E então nós podemos aprender com Samuel que ele era um menino obediente e ele crescia cada dia mais no caminho do Senhor. Então, crianças, o que a tia quer deixar para vocês hoje é essa preciosa lição. Como eu falei, é o mês das crianças e nós podemos aprender com essa criança da Bíblia, que era o Samuel. Ele foi obediente e a tia espera que você em casa seja obediente também, porque daí, né, Deus vai ficar muito contente com você. Ele vai estar alegre com as suas atitudes. Quando a mamãe falar, quando o papai falar, esteja bem pronto a obedecer, tá bom? Então, nós vamos terminar esse tempo agora, tá bom? Com uma oração e espero que todos em casa fiquem bem e, e possam estar cada dia mais crescendo na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo. Abençoa as crianças em casa, ó Pai, cuide delas e agradeço ao Senhor, ó Pai, pelas suas maravilhosas bênçãos, que nós possamos estar sendo obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, até a próxima!